Paz do Senhor, alunos do Kairos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui novamente para a nossa aula, relacionado à terceira aula. Nesse tópico nós vamos entrar em predestinação, né? Vamos dar uma amplitude para os dois lados, né? Seja do calvinismo, seja do arminismo. E eu vou passar esse tópico agora e vou aproveitar também que sexta-feira é feriado e para os irmãos estudarem no sábado, né, no domingo, aí eu vou soltar aula sobre o chamamento, né, no tópico sobre o chamamento, que daí eu vou ter um tempo melhor para preparar a aula, tudo, e depois, daqui a 2 semanas, nós vamos ter mais um feriado, né, e ali eu vou ver se eu consigo já soltar o máximo de vídeo possível para a gente ver se consegue pelo menos 80% do livro. Depois eu vou também vamos explanar sobre Hebreus 6, né? É possível perder a salvação, daquele texto que eu enviei para os irmãos. Podem ler com calma durante o final de semana. Os irmãos podem ver pelo computador ou imprime, né? Como os irmãos acharem melhor. E depois vou esperar passar esse final de semana, né, para vocês fazerem a leitura direitinho, fica com uma lição de casa aí nessa quarentena, né? E a gente não pode estar saindo de casa, então fica aí essa dica de leitura. Depois eu vou passar o texto de ótica arminiana, né? Pra gente não ficar muito sai de um já vai para outro, não. Vamos pensar primeiro num caso, depois a gente pensa em outro. As aulas online não, né? Gravadas, elas vão ser boas também, que depois vocês vão poder recapitular aí durante o final de semana. E vai ser muito bom. Bom, vamos falar, antes de falar, quer dizer, sobre predestinação, vamos terminar o tópico de eleição, tá? Eu quero fazer uma leitura em 2 Pedro 1,10. Está escrito assim: Irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição. Entende que ele falou vocação e eleição, lá em 2 Pedro 1,10. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então o que ele está dizendo? Procurai, presta atenção, primeiro procurai, ou seja, quando Pedro fala de procurar, o que ele está dizendo? Uma iniciativa, certo? O ato de eu tomar iniciativa. Procurai, o ato de eu tomar iniciativa, certo? Com diligência, a vossa vocação e eleição. Ou seja, nós estamos em Cristo, então nós temos algo para apresentar a Cristo. Nós temos uma vocação natural. E essa vocação natural, tanto a vocação natural quanto a vocação sobrenatural, porque nós somos continuistas, ou seja, nós cremos nos dons do Espírito Santo, elas têm que ser tratadas com diligência, né? Como que eu posso dar um exemplo também? Certa vez eu tinha recebido a ligação de uma missionária e ela fez um convite para ministrar numa santa ceia dentro do seu lar. Aí eu disse, tudo bem, vou pregar nessa santa ceia, aceito o convite para ir pregar. Porém ela começou a falar assim, eu e meu marido nós temos chamado, nós sabemos que nós somos pastores, a gente recebeu diversas revelações, diversas pessoas falaram sobre isso, e eu dei a entender que eles queriam, na verdade, que uma pessoa, né, com o ministério pastoral, com uma unção pastoral, lhe impusesse as mãos e ungisse eles a pastores. Bom, primeiro
eu não conheço a pessoa. Segundo, Deus não mandou fazer isso. Terceiro, né, a gente não vai abusar da nossa autoridade que Deus confiou, ungindo todo mundo que a gente quer a pastor. Né? Tudo tem o tempo certo, um propósito certo e a vontade de Deus em primeiro lugar. Então não é porque eu tenho uma unção pastoral sobre a minha vida que eu vou sair distribuindo unção pastoral por aí, né? Às vezes, quando a pessoa deixa o ego inflamar, ela faz isso, né? Sai ungindo todo mundo, porque eu sou pastor, eu tenho direito a ungir todo mundo. E também tem um outro problema, né? Eu sempre dizia quando eu cuidava de uma das igrejas lá do Jardim Guançã, uma vez era moda lá no bairro da Vila Sabrina, do Jardim Brasil, vinham uns apóstolos, né, de fora, e eles saíram ungindo ali, Vila Sabrina, Vila Nive, Jardim Brasil, todo mundo a bispo e apóstolo, todo mundo estava virando bispo e apóstolo ali. Aí eu disse assim, se aparecer esse camarada aqui querer me ungir apóstolo ou bispo, ele vai passar vergonha, pode ter certeza que ele vai passar vergonha. Eu sei aonde Deus me pôs, eu sei onde Deus me quer. Jamais vou aceitar uma unção de apóstolo assim, sendo que eu sei que o que significa o apostolado e o ministério apostólico na Bíblia. Então jamais eu ia aceitar. Se aparecesse um camarada desse lá na época que eu dirigi a igreja, ele ia passar vergonha. Da mesma forma, eu não vou dizer a denominação, mas foi um bispo pregar lá na igreja, e ele chamou um dos obreiros meu, evangelista, e ele pegou assim um óleo da unção assim do púlpito. Aí ele olhou pra mim, na hora que ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, veja bem o que você vai fazer, senão você vai passar vergonha aqui. Aí ele disse, Deus tá mandando te curar. Eu tinha certeza que ele mandou o evangelista ajoelhar, porque se não tivesse um pastor ali na hora, no momento, ele ia ungir a pastor. Com certeza. As coisas não são bagunçadas desse jeito, não. Né? Davi foi ungido a rei, mas não virou rei automaticamente. Paulo, parece, quando a gente lê a Bíblia, parece que Paulo aceitou Jesus e já começou a pregar, né? Paulo ficou 14 anos. Depois de 14 anos, Barnabé foi buscar ele lá na cidade de Tarso. E é longe a viagem, viu? Leva quase um mês. Barnabé saiu de Antioquia e voltou. Depois na briga, eu fico imaginando, quando a gente lê Atos 14, naquela briga que Paulo teve com Barnabé, né? Barnabé era uma pessoa tão crente, que ele não jogou na cara de Paulo, né? Falou assim, eu andei quase 2 meses para ir voltar para te buscar e você aí, né? Você não vê Barnabé jogando na cara de Paulo, impressionante, né? Barnabé era crente mesmo. Bom, vamos lá, né? Então, Pedro manda buscar com diligência o nosso dom, a nossa vocação, né? Ou seja, se Deus concedeu para você dom de visão, né? Ou dom, vamos dizer, de cura, não significa que a todo momento esse dom vai se manifestar. Não. Esse dom vai se manifestar na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Amém? Agora, antes da gente entrar no tópico de predestinação, para a gente entender um pouco do calvinismo, né? Antes de entrar nesse tópico, para a gente entender um pouco do calvinismo, eu vou ler um pouco do que falavam as institutas de Calvino. Olha só que coisa impressionante. Alguns trechos, né, nas suas institutas, no livro 1, no capítulo 17, ele disse assim: os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus, e eu concedo mais. Olha só o que ele fala, não é brincadeira não, isso aqui é calvinismo. Os ladrões e os homicidas e os demais malfeitores
são instrumento da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar juízos que ele determinou. Nego, no entanto, que daí se deva permitir qualquer escusa dos maus feitos. Então vamos colocar por base isso, né? A premissa do calvinismo é a seguinte, de que não existe o livre-arbítrio. Deus determinou tudo, ou seja, se ocorreu um crime, foi determinado por Deus. Por incrível que pareça, né, John Piper, em um dos seus sermões, durante o ano de 2011, final de 2011, ele teve a coragem de dizer que as torres gêmeas, quando foram destruídas, né, já foram planejados e arquitetados por Deus que ocorresse essa tamanha tragédia. Então, olha onde chega o calvinismo. Porque para os calvinistas é inconcebível a ideia de Deus permitir que o ser humano tenha o livre-arbítrio. Por quê? Porque na mentalidade do calvinismo, esse tipo de permissão de Deus fere a sua soberania. Né? Eles alegam assim, como pode um Deus soberano permitir que o homem tome suas escolhas? Então eles pensam exatamente isso contra quem acredita no livre-arbítrio. Porque quem acredita no livre-arbítrio, eles dizem que essa pessoa serve um Deus fraco, que permite que faça tudo. Né? Tem aquele meme, né, de um rapazinho que fica com as mãos juntinhas assim, fala, com licença, senhor. E eles falam assim que a gente enxerga Deus dessa forma, né? Que Jesus, ele chega lá com as mãozinhas juntinhas e fala assim, com licença, senhor, você quer me aceitar como salvador da sua vida? Então, eles acabam, né, taxando como um Deus fraco, porém, eles são muito equivocados no seu tipo de pensamento, né? Porque o ato do livre-arbítrio não fere a soberania de Deus, né? Não existe isso de ferir a soberania de Deus através do livre-arbítrio, né? Então é concebível essa ideia, né? E então, da mesma forma que eles acham concebível o Deus permitir, a gente, com certeza, a gente entende que jamais fere. Porque imagine só um Deus que determinou tudo, que já programou tudo. Então seria, no caso, um Deus mimado que não deixa ninguém fazer nada, né? A gente já vê logo quando a gente entra em predestinação que Deus não criou fantoche, né? Deus não criou fantoche para brincar com a sua criação. Deus não colocou pessoas do mundo para destinar ao inferno, né? Que tamanha crueldade seria essa de você permitir que uma pessoa venha para o mundo para ela ir para o inferno? É inconcebível a gente imaginar isso, né? A gente quer que nossos parentes vão para o céu, a gente quer ir para o céu, a gente prega, a gente evangeliza com essa finalidade de ganhar almas para Jesus. É impressionante, né? A gente entender que Deus predestinou pessoas que vão para o inferno e que já está decretado e não tem jeito para essa pessoa. É algo impressionante. Foi como dito aqui, né? Olha o que Calvino chegou a dizer. Que os crimes são cometidos pela administração de Deus. Os ladrões e homicidas e os demais malfeitores são instrumento da providência divina. Calvino diz isso nas suas Institutas. Você pega as Institutas de Calvino, no livro 1, capítulo 17, ele está falando isso. Entendeu? Nós estamos vendo os dois pontos de vista. Depois nós vamos olhar aqui o nosso livro. Depois nós vamos entrar no nosso livro acerca de predestinação. Vocês estão entendendo como o calvinismo enxerga a predestinação? Como o calvinismo enxerga a expiação limitada, ou seja, poucos que vão ser privilegiados? Como o calvinismo enxerga a graça irresistível, ou seja, são poucos que não vão resistir à graça, o resto vai tudo para o inferno? Então, olha a ideia do calvinismo. Vamos outra aqui, né? Vamos outra fala aqui. Assuma, sem ser visto que feridos injustamente pelos homens, colocamos à parte a iniquidade deste, que nada faria senão esperar-nos, acariciar-nos o ânimo, a vingança,
e lembremos de elevar-nos a Deus e aprendemos a ter por certo que tudo quanto o inimigo impiamente tentou contra nós foi por sua administração. Ou seja, o Calvino está sendo claro aqui está nas suas Institutas, no capítulo 17, a parte 8. E aqui ele está sendo claro que tudo que acontece de ruim com você é a administração de Deus. Foi Deus que está permitindo tudo isso. A gente sabe que Deus ele permite certas situações em nossas vidas, né? Principalmente para nos fazer crescer. A gente não cresce no bem bom, nas festas, não. A gente cresce nas provações. É certo disso que a gente cresce nas provações. É certo disso que Deus permite certas pessoas, certas situações que venham ocorrer. Mas a gente não devemos enxergar essas permissões como um decreto. Mas devemos enxergar como permissão de Deus. Não que já foi decretado desde antes da fundação do mundo que iria acontecer todo esse mal contra a sua vida, não. É permissão para que nós venhamos crescer. Então Deus permite as provações, né? O que seria de Davi sem Golias, né? O que seria, né? Vamos imaginar aí dos personagens bíblicos sem seus opositores, né? Então, o que seria de Moisés sem Faraó, né? Tudo permissão de Deus, não foi decretado, foi permitido por Deus que ocorresse tudo isso. Mas vamos entrar no nosso livro, finalmente, né? Vamos entrar aqui no nosso livro. Eu também estou com algumas partes aqui sobre a predestinação. Bom, vamos lá. A doutrina da predestinação é uma das mais consoladoras doutrinas da Bíblia. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre predestinação. Amém? Vamos compreender o que a Bíblia quer dizer sobre predestinação. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. A predestinação nunca predetermina a escolha do homem, mas pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne aos seus relacionamentos com as inclinações, necessidades e escolha do homem. Então eu vou explicar isso. Vamos por parte. A predestinação, ela nunca predetermina as escolhas, porque as escolhas são suas e você colhe as consequências das suas escolhas. Mas o que consiste a predestinação? No que consiste? Ela pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne ao relacionamento, ou seja, as suas atitudes. Então, a atitude que você tomar é aquilo que Deus vai pré-ordenar sobre a sua vida, né? Existe esse caminho, vamos dizer assim. Se você seguir por este caminho, já tem as pré-ordenanças estabelecidas por este caminho que você vai seguir, né? Então, nisso que consiste a predestinação. Deus pré-ordena conforme as nossas escolhas, né? Porque uma parte interessante aqui do livro fala que o ato da gente nascer, crescer e morrer somente por tudo predeterminado e ordenado, isso faz da gente um fantoche, né? Sem poder de escolha e sem poder. Vamos imaginar que entender a predestinação como um ato já determinado por Deus é como se Deus estivesse brincando com a sua criação de fantoche, ou seja, ele mexia os pauzinhos e você só levanta a sua mão porque Deus determinou que você levantasse sua mão nesse momento, né? Então nós temos que entender a predestinação pelo seguinte: Deus predestina ou pré-ordena as suas ações através das suas escolhas, entendeu? Pré-ordena as suas ações através das suas escolhas, tá? Então, vamos ler aqui, ó, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, olha o que Paulo está falando. Que todas as coisas cooperam para o bem. Aconteceu uma grande tragédia na minha casa.
quem sabe isso não cooperou para o bem. Eu vou dar um exemplo. Em 2018, eu estava trabalhando numa administração, né, na contabilidade da Pressolândia, um comércio. E ali, do nada, eu fui dispensado. E hoje eu trabalho numa indústria, né? Agora imagina se naquele tempo, enquanto eu trabalho naquele lugar, eu estaria hoje empregado ali naquele lugar, né? Então a gente sabe que naquele momento parece uma coisa ruim, não aconteceu, parece uma coisa ruim, mas depois a gente entende os benefícios que Deus nos traz diante de situações que ocorrem com a gente. É só não entrar em desespero, porque Deus sempre sabe o melhor para nós. Ou seja, ocorre um caso de desemprego, Deus sabe o que vai ocorrer lá na frente, né? Ocorreu o caso de uma perca, né? Então não é fácil a gente dizer assim, puxa, você perdeu alguém da sua família, perdeu alguém, e eu entendo, né? Não é fácil uma pessoa receber essa palavra eu entendo, porque a gente não está passando o que ela está passando. Então isso que Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, em algum momento a gente tem que compreender a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus foi pré-determinada no sentido da vida, das escolhas nossas, não pré-determinada porque desde o início ele preparou o ladrão ali, como Calvino falou aqui, né? Vamos lá. Daqueles que amam a Deus são chamados para o seu propósito, ou seja, quando Jesus, o fariseu, perdão, Lucas 10:30, ele questionou Jesus, Jesus falou assim, quais os mandamentos? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele usou ali Deuteronômio 4:6, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 4:7, perdão, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, dizer amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, por palavras é fácil. Mas e nas práticas da nossa vida? É isso que significa. Passamos por um momento difícil, o nosso amor por Deus não deixa a nossa fé abalar. Mas tem gente hoje em dia que perdeu um ônibus no ponto, já se abala. Tem gente que por pouca coisa abala a sua fé, né? Aí quando você percebe que abala a sua fé, você se questiona, será que eu estou servindo a Deus pelo que Ele pode me dar ou pelo que Ele é? Né? Infelizmente, hoje o evangelho apresentado nas grandes mídias televisivas é um Deus que você serve pelo que Ele possa te entregar, né? Que a pessoa chega lá, dá entrevista pro pastor dizendo que vivia de favor, dormia na rua, e hoje tem 2 helicópteros, 3 aviões, 4 carros, 2 mansões. Aí você vê que são testemunhos surreais, né? E isso entra na mente da pessoa, vamos dizer, o inconsciente da pessoa, né? Ele capta isso, então ele entende o seguinte, não, peraí, eu vou lá naquela igreja, porque o Deus daquela igreja, ele vai me fazer ter um avião, ele vai resolver meus problemas, porque é isso o produto que eles vendem, né? Eles não apresentam o evangelho da renúncia, o evangelho da salvação, eles apresentam um produto, ou seja, eu tenho a solução para os seus problemas. Você, irmãzinha, você está aí, você está com medo de vir para a titia, eu tenho a solução para os seus problemas. Você vai casar se você vir aqui. Ah, você está passando por uma depressão, olha, eu tenho a solução para os seus problemas. Se você não sai dessa depressão, eu rasgo minha Bíblia. Olha, você está passando por uma dificuldade financeira, se você não for bem sucedido e não montar o seu próprio negócio, eu rasgo minha Bíblia. Então, quer dizer, as pessoas, elas são atraídas no seu subconsciente por uma isca, vamos dizer assim, dizendo que eu resolvo os seus problemas. Então, por isso que 7 horas da manhã já tem 10 mil pessoas reunidas naquele lugar, porque eles não procuram um Deus
para adorar, eles procuram um Deus que resolva os seus problemas, né? Então, amar a Deus não é amar um Deus que resolve os seus problemas. Amar a Deus é amar um Deus santo, justo, benigno, que te salvou, que te libertou, que te deu uma nova vida e que vai te entregar algo precioso, que é a salvação da sua alma, né? Então aí Paulo fala assim, que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Você percebe que Paulo usa a palavra predestinação ligada a Jesus? Então, o que Paulo está dizendo? Foi como a gente não falou de presciência ligada a Jesus, eleição ligada a Jesus e predestinação. Paulo já falou da predestinação automaticamente ligando a predestinação a Jesus. Ou seja, as bênçãos celestiais, o que Paulo está dizendo aqui, que ele predestinou segundo a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, aqui Paulo está associando não somente as bênçãos, mas a salvação. Ou seja, você foi predestinado à salvação através de quem? Através de Jesus Cristo. Então aqui Paulo está falando da salvação. Em muitos pontos que fala de predestinação, não é o caso de salvação, não. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, também predestinou conforme a imagem de seu Filho. Então, como você percebe que Paulo disse predestinou conforme a imagem de Jesus, Paulo está ligando que nos predestinou a serem salvos conforme a imagem de Jesus Cristo. Você pode ver que toda vez que a palavra predestinação na Bíblia ela é falada, é relacionada à salvação, ela tem Jesus, né? Envolve o nome de Jesus, ou seja, nós só somos predestinados à salvação através de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. O vocábulo predestinar vem do latim praedestino, que é a Vulgata, né? A Vulgata de Jerônimo emprega para traduzir o grego prorizo, né? A nossa versão emprega predestinar em romano, conforme a gente leu, né? E também em Efésios capítulo 1, versículo 5. Bom, vamos dar continuidade aqui, né? Vamos lá para a página 18 agora. A gente vai falar agora da predestinação e o fatalismo, tá? A fim de entendermos a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo, tá? Então, o que é fatalismo? Nós já falamos no vídeo passado, mas eu vou definir aqui fatalismo. É uma crença herética, que atribui as ações do homem e escolhas ao determinismo de Deus, ou melhor, Deus decide o que o homem fará. Então, o que a gente acabou de ler sobre as Institutas de Calvino? Nós acabamos de ler que Deus havia determinado que os ladrões, né, as pessoas que fazem o mal, elas existam e comecem a fazer o mal aí na Terra, porque dá aquela impressão que Deus é o criador do mal. Aí nós entendemos o calvinismo fatalista. Aí muitos calvinistas dizem, mas existe essa corrente do calvinismo fatalista. Então a gente vê que nas Institutas de Calvino, ele mesmo foi fatalista, né? Ele mesmo foi fatalista nos seus conceitos. Então o fatalismo é exatamente isso. Ela tem uma ligação com determinismo, né? Foi como eu falei na aula passada. Fatalismo e determinismo andam de mãos juntas. Ou seja, o fatalismo significa que Deus determinou e não tem como voltar atrás. Não é um decreto irrevogável, tá? Então isso que é o fatalismo. E por ser um decreto irrevogável, é óbvio, é uma heresia, né? É uma heresia tamanha. Predestinação tem a ver com os atos e escolhas de Deus, ou seja, Deus ele é soberano nas suas escolhas, ele é soberano nos seus atos. Porém, muitas vezes os atos de Deus são determinados pelas escolhas do homem. Então é assim que a gente enxerga a predestinação. Deus soberano nas tuas escolhas, mas as tuas escolhas provêm das nossas escolhas, né? Ou seja, Deus determina, sim, algo, Deus predetermina algo em cima das nossas escolhas, tá? Porque Deus não criou um fantoche,
né? Deus criou uma criatura para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus não determinou que você vai adorar em espírito e em verdade. O que ele falou para a mulher samaritana lá em João 4? Haverá momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você for olhar o contexto, ela faz uma pergunta para Jesus. Ela fala assim: onde é o lugar certo de adorar? Opa, achei a pessoa certa, o Messias, né? Agora vamos lá, eu quero saber aonde é o lugar certo para adorar. Porque ela já tinha certeza que a resposta ia vir dos lábios do Messias, né? Porque ela está dizendo: é você quem eu devo adorar. Agora, aonde eu vou achar a tua presença? Lá no Monte Gerizim ou lá no templo em Jerusalém? Mas Jesus falou: nem lá, nem aqui. Mas verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não tem um lugar determinado. A adoração ela é espontânea. A adoração ela vem de dentro. A adoração ela é verdadeira, né? Por que dizemos que a adoração espontânea vem de dentro e é verdadeira? Porque naquele tempo, e qualquer coincidência nos dias de hoje, né? Eu não posso dizer nada. Muitas pessoas adoravam dentro do templo de Jerusalém, justamente porque as outras também estavam adorando. Muitas pessoas adoravam no Monte Gerizim, porque muitas também pessoas estavam adorando, né? Ou seja, todos faziam a mesma coisa, mas e fora, né? Existe uma grande pergunta sobre caráter, né? Que é: quem é você no escuro? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Então, essa adoração é espontânea, né? Porque essa pergunta, quem somos nós quando ninguém está vendo, nós podemos tomar muita decisão nesse momento. Então, é nisso que consiste, né? O determinismo, ele faz parte dentro das nossas escolhas, né? Ou seja, vamos supor assim, existe uma frase, né, que eu vi, não lembro de quem que era, se os irmãos quiserem lembrar, colocar no WhatsApp, né? Eu também não lembro a forma da frase, mas vou dizer o sentido, a essência da frase, tá bom? Se você não quer criar problema, não faça nada, né? Fique em casa, não faça nada, que aí você não cria problema. Você quer arrumar inimigos? Essa já é outra frase. Você quer arrumar inimigos? Fale a verdade, né? Ou seja, você tem a opção de falar para agradar ou falar a verdade, né? Então essa é uma opção. Então a gente pode entender que Deus ele trabalha em cima disso, né? Ou seja, eu estou determinado a falar a verdade, eu sei que eu vou criar inimigos em cima dessa verdade. Se eu não falasse a verdade, eu não ia criar inimigos em cima da verdade. Então você percebe que as suas escolhas, as suas ações que determinam como vai ser a sua vida, né? Vamos lá. Dentro desse contexto, observamos que Deus tem predestinado certas leis naturais, como por exemplo a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer essa lei e lançar-se de uma montanha, a sua morte ela será consequência da sua própria decisão e não de Deus, óbvio, né? Deus determinou a lei da gravidade, né? Ou seja, se você pular do prédio de uma montanha, você vai morrer,